Você já ouviu falar em solda invisível? Curioso, né? Você já deve ter visto algum quadro em cromo molibdênio ou em alumínio que você não consegue enxergar a solda. Um tubo parece que se funde no outro. Dependendo de como esse quadro é pintado, parece até que é de carbono, fica bem arredondado. Nos quadros clássicos de cromo feitos à mão, normalmente eles fazem esse acabamento utilizando a solda latão. E o profissional, com o maçarico, ele vai dosando ali, vai colocando o material em camadas e consegue fazer um formato bem arredondado. Depois dá uma lixadinha básica e já fica pronto. Agora, quando é em alumínio, dá um pouco mais de trabalho. Você tem que colocar muito mais solda e depois conseguir tirar essa solda com algum tipo de rebolo, limas e todo tipo de material que desbasta. Esse tipo de solda, também conhecido como solda breeze, ele é mais estético do que útil. É para deixar bonito um quadro ou uma outra peça qualquer. Mas não é só sair limando as escaminhas da solda do seu quadro para tentar fazer ela sumir, porque isso pode enfraquecer o material. Quando é feita a solda breeze, é colocado muito mais material, já compensando o que vai ser retirado no processo final. A solda dos quadros em alumínio é uma solda TIG e ela é bem volumosa, né? Você consegue enxergar fácil, principalmente quando o quadro é claro. Se o quadro for escuro, ela dá uma sumida, mas ela é bem presente, você reconhece pelas escamas grandes. Essa aqui é uma Gravel da KSW e aqui tem outro kit de tubos da mesma bicicleta. Então o desafio é fazer esse quadro com solda breeze, ou seja, vai dar muito trabalho, porque eu vou ter que soldar 3 vezes pelo menos cada ponto para poder dar o acabamento e ainda deixar solda suficiente para ficar forte. Então, bora lá para a KSW para fazer essa solda? Não, não é bem assim. Primeiro eu vou fazer uma preparação em todos esses tubos, porque eles têm um raio de encaixe perfeito. Um tubo veste o outro praticamente, não fica fresta nenhuma. Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer um processo de desbaste num ângulo contrário ao que está ali, para abrir um canal, para entrar mais solda, para depois, tirando o excesso, você ainda tem bastante solda de dentro para fora. Eu pedi para o pessoal da KSW fazer soldas triplas, né? Um cordão mais grosso e 2 mais finos, em volta tudo, para ter bastante material para tirar e deixar aquele acabamento arredondado. E eu achei mais interessante parar assim no triângulo dianteiro, porque fica mais fácil de prender, de movimentar, prender na morsa para limar. E eu já dei um trabalho aqui nos stays, né? Já deixei mais redondinho. E quando eu finalizar tudo, eu levo lá para soldar o triângulo traseiro. Achei que assim fica mais fácil de trabalhar.
Lembra que eu comentei que algumas peças, depois de limar, de dar todo esse trabalho, talvez tenha que voltar lá para soldar, e aconteceu. Essa parte aqui já estava feita, né? Já estava toda redondinha, e olhando assim você vê que ficou fundo em alguns lugares. Então eles deram mais uma solda, né? Embaixo dos dois lados, em cima só de um lado. Agora eu tenho que tirar de novo o excesso e deixar ver se fica tudo nivelado. Eu aproveitei, fiz a mesma coisa no garfo, né? Eu peguei um garfo original, soldei mais cordões nele, para poder tirar, e tá ficando muito bonito, já tá ficando bem redondinho. Bom, eu já lixei e limei até onde deu, e como ficaram alguns buracos, ao invés de tirar muito mais material para chegar no fundo do buraco, eu prefiro encher de novo esses pontos, né, com uma solda com escamas menores para não dar muito trabalho para tirar, mas já está 90% pronto. E eu vou aproveitar e completar, né, colocar aqui o triângulo traseiro, e assim eu já posso trabalhar também a união dos stays com a gancheira. O garfo também recebeu um pouco de solda a mais, mas ainda tem coisa para fazer. Mas olha, tá bem encaminhado, acho que vai dar um resultado bem legal. Aí é deixar ele lá para temperar, escolher a cor, pintar, e depois nós vamos comparar dois quadros, né? Esse aqui trabalhado e um normal. Bom, o quadro foi finalizado, né? Foi colocado a traseira e feito aqueles retoques, né? Que eu achei que tinha que pôr um pouco mais de solda, que estava fundo, e trabalhei mais não sei quantas horas, já são quase 3 dias, né? Limando, lixando, passando esmerilhadeira, todo tipo de escova, materiais para desbastar, vários tipos de lima. Dá para ver, né? O chão tá tudo destruído aqui, né? Se varrer esse alumínio dá para fazer pelo menos uma bike infantil. Mas agora tá legal, eu vou levar para o banho, para a têmpera, e vai ser pintado, e aí sim a gente consegue notar bem essa coisa da solda invisível, né, que foi totalmente carenada, né, graças a muita solda aplicada, porque tem bastante para tirar também. O quadro voltou da pintura e eu já coloquei o garfo para ficar um conjunto, né, mais harmonioso, fica melhor para ver. Eu escolhi uma cor que chama verde neon. É pintado primeiro de prata e depois esse verde é uma espécie de verniz. Ele revela muito, né, o que está por baixo dessa pintura. Revela coisas perfeitas e também avarias, riscos, coisas assim. Mas eu acho que para mostrar essa solda trabalhada não tem melhor. Depois de quase 3 dias de trabalho, eu vejo que alguns detalhes não ficaram perfeitos. Mas não são 3 dias assim, né, emendado, que eu nem fui no banheiro, nem almocei, nem jantei. Não, é porque tem que parar, voltar na fábrica, completar a solda, aí você lima de novo e fala, ainda tá fundo, coloca mais solda. Ou então, ficou alto demais, vamos colocar mais em volta para amenizar. Então dá muito trabalho. E as fábricas lá fora que fazem isso, tem um processo muito certinho, eles usam lixadeiras de cinta com 2, 3 centímetros de largura que entra em qualquer fresta, né? É um processo muito mais rápido. Eu usei lima, usei esmerilhadeira, que é uma ferramenta pesada, se bobear ela come até furar o tubo, tem que segurar. E quando a pintura é líquida, eles dão até massa, né? Como eles fazem também nos de fibra de carbono, então fica muito liso, muito redondo. E o meu, ó, eu noto que tem lugar que poderia estar mais baixo, tem lugar que abaixou demais.
É realmente um trabalho muito grande, mas eu acho que como uma experiência, né, inicial foi muito boa. O mais difícil, claro, são sempre esses locais estreitos, né, onde tem vários tubos, né? Aqui tem 4 tubos próximos e a lima bate ali, bate aqui, você não consegue fazer a curva, acaba fazendo muita coisa na lixa, né? Pega uma lixa de ferro, deixa ela fininha e fica fazendo assim, né? Igual engraxar sapato. E você vai tirando, mas claro, ficaram, né, alguns detalhezinhos onde poderia ter mais um pinguinho de solda e uma limadinha. Os pontos que eu mais gosto são aqui no central, né, que ficou bem carenado, né, bem arredondado, parece até quadro de fibra de carbono. Aqui, onde a gente tem um tubo mais largo e depois um mais estreito, e criou um efeito rampa, e aqui bem redondo, gostei. E a frente, né, eu gosto bastante, que ela tem 2 tubos bem largos, né, então dá para lixar bastante, a gente colocou bastante solda e tem espaço, né, para você trabalhar. E o garfo, claro, que eu modifiquei bastante, né, ele tem um disco, né, que transforma a medida tapered para redução da espiga e fica aquele, né, aquele disco saliente, né? Eu tirei ele, né? Consegui fazer ele sumir, a gente encheu de solda, fez uma frente aqui e ficou bem bacana. Se comparar, você vê que está muito diferente do original. As gancheiras têm uma largura um pouco maior que o diâmetro do tubo, então eu consegui dar um efeito conificação aqui, né? Ficou conificado, né? Ele é largo e vai afinando por dentro, por fora. Eu consegui trabalhar bem porque é uma área boa, né? Que você tem bastante espaço para lixar, para limar. Eu tirei sempre o maior excesso com a esmerilhadeira, que é uma coisa perigosa, né? Ela pode fazer um buraco desastroso ou tirar pouco se você não chegar, não aproximar o tanto quanto você pode. Mas assim, você vai aprendendo, né? Eu acho que se eu fizesse um segundo desse já ia sair bem melhor. E claro, se você usar uma cor um pouco mais escura, aí os defeitos, as marquinhas somem completamente. É que aqui é um verniz, né? Não cobre muito. Eu aproveitei para trazer um quadro de mountain bike convencional, pintado na mesma cor, para a gente poder comparar, né? Essa aqui é a solda certa para os quadros em alumínio, né? Todo mundo faz assim, é o mais seguro, mais garantido. A solda aparente com as medalhinhas, né, unindo os tubos, é uma solda que tem boa penetração e não precisa dar nenhuma camada a mais para ela ficar forte, ela já é super forte. Como nesse aqui você vai tirar quase tudo, esmerilhando, passando a lima, lixando, então você tem que colocar 3 vezes mais solda. Então imagina quanto ia custar, né? Um quadro desse que leva muito mais tempo para ficar pronto. Leva horas e horas, mesmo você tendo um processo correto. Ainda ia ter que pintar, né? Pintura líquida, dar uma massinha e tal. Então, ó, dá pra gente ver as diferenças, né? Que um você vê todas as soldas e outro você não vê, né? Ele fica mais lisão, mais arredondado. Mas custaria muito, né? Olha, machuquei toda a mão, tá tudo ralado, né? Quase que saiu bolha aqui em vários dedos, segurando a lima pelo cabo, mas a outra mão segura na ponta da lima, né? Para ajudar a guiar, acaba machucando. Então isso vale alguma coisa, né? Vale um like, né? Não vale esse vídeo? É isso aí. Então essa foi a nossa brincadeira, a nossa experiência com um quadro de alumínio, fazendo naquele formato da solda invisível, né? Uma solda que você praticamente não enxerga em canto nenhum. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!